gostaria de falar algo com vocês ali no livro de Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 1. O apóstolo Tiago inicia aqui fazendo uma pergunta. De onde procedem guerras e contendas entre vós? E ele mesmo responde, senão dos prazeres que militam, que batalham, que guerreiam na vossa carne, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque você não pede. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Porque pedem para esbanjar nos vossos prazeres. Infiéis. E outra versão é adúlteros. Infidelidade, né? E não está falando de infidelidade conjugal. Está falando de infidelidade para com Deus, para com os valores de Deus. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que é em vão que afirma a Escritura que é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Esse texto também está falando de prioridades. Prioridades que você não pode colocar na frente da sua vida outra prioridade que não seja o alimento da sua alma, o alimento do reino de Deus dentro de você, porque é com ciúmes que anseia por nós o Espírito que Ele faz habitar em nós. Então nós devemos dar prioridade ao que é eterno, ao que é divino. Todas essas guerras e contendas, elas provêm da onde? Dos prazeres, das guerras que já existem em nós, dos nossos pensamentos. Jesus falou disso, é do coração humano que procedem todos os homicídios, os adultérios, é do coração humano que procede todo tipo de coisas ruins. Porque não é o que entra na boca do homem que o contamina, e sim o que sai de dentro do homem, que contamina o próprio homem. Também tem um texto de Jeremias que diz assim: eis que enviarei um mal sobre a terra, e o mal é o fruto do vosso pensar. É o fruto do vosso pensamento. É aquilo que sai do seu pensamento, que é produzido. É daí, desse lugar, que procedem as guerras. É desse lugar que procedem as contendas. É desse lugar que procede todos os prazeres que guerreiam contra nós. Tiago diz no capítulo 3, se você abriga em seu coração inveja, amargura, ambição egoísta, não se orgulhe disso, nem procureis negar a verdade. Porque cada um de nós é tentado e seduzido pelo próprio mal, pelo próprio desejo, que procede da onde? Do seu interior. E sendo
iludido e arrastado por esse desejo. Todo o mal que habita na humanidade, todas as guerras que são realizadas, são produtos do mal que existe dentro do homem, dos desejos, desejo de poder, de proeminência, de política. Não há nada mais enganoso que o coração humano. Jeremias, no seu texto, diz: o coração do homem é enganoso e é irremediável e perverso, e sua doença é incurável. E quem é capaz de compreendê-lo? Mas é Deus que sonda os corações do homem. É Deus que conhece o nosso coração. O salmista, lá no Salmo 119, ele diz: sonda-me, ó Deus, olha para mim, prova-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então todo mal procede do interior do homem, porque é do coração que procedem maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias, maus pensamentos, imoralidades, furtos, homicídios, adultérios e toda mentira. Jesus disse para os fariseus: vós sois do diabo. Vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai. O vosso pai foi assassino desde o princípio. Jamais se firmou na verdade, porque nele não existe verdade. Tudo que procede da mentira é do diabo. Nele não existe verdade. E quando ele profere uma mentira, fala do seu próprio caráter, fala do seu interior, pois é mentiroso e pai da mentira. Está escrito em João 8,44. Por isso, nós precisamos transformar a nossa mente, a nossa consciência, o nosso coração, a mente de Cristo. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque essa mentalidade ela não se submete à lei de Deus, ela não se submete à palavra de Deus. A mentalidade da carne se submete apenas à própria carne, para satisfazer os seus próprios desejos, como o Tiago diz aqui no início. Da onde procedem essas guerras? Da onde procedem essas contendas? Não é senão dos prazeres que militam na sua carne? Sim, é desse lugar. Quem anda com essa mentalidade carnal é arrogante, nada compreende e acaba por delirar em questões que ele não tem domínio, que não conhece, em controvérsias. E com essas atitudes brotam invejas, brigas, contendas, dissensões, difamações, calúnias, suspeitas malignas. Mas, queridos, nós estamos sendo alimentados da palavra de Deus. Amém? Amém. Nós estamos sendo alimentados do Evangelho. E houve um tempo na nossa vida em que nós éramos insensatos e desobedientes a Deus. O que é uma pessoa insensata? Porque não tem um senso a respeito do Evangelho, não tem uma consciência a respeito do Evangelho. Nós agíamos não de uma forma correta, nós agíamos na nossa infantilidade. Isso é ser insensato, desobediente, e vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e de prazeres.
nós servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiando-se um ao outro. Mas não é mais assim quando nós cremos no Evangelho, quando nós aceitamos os valores de Cristo, quando nós aceitamos os valores do Evangelho, quando nós aceitamos a vida de Deus em nós. Hoje, amados, nós somos filhos da obediência. Amém? Amém. Então não permita que o mundo nos amolde às próprias paixões do mundo, aos prazeres que militam na carne, porque é uma guerra da carne contra o espírito contra a carne, e ambos são opostos entre si, para que você não faça o que realmente você quer fazer. Você quer fazer o bem, você quer falar a verdade, você quer ser uma pessoa de caráter, mas a sua carne, a minha carne, a nossa carne, ela milita contra o bem que está no nosso espírito. Ela batalha para que nós façamos aquilo que não convém. Não permita que o mundo vos amolde, vos transforme as paixões que vocês tinham outrora, quando viviam na ignorância. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, o apóstolo nos exorta dizendo: amados, eu exorto vocês como peregrinos, estrangeiros nessa terra, que você se abstenha, que você se afaste das paixões da carne, que batalham, que guerreiam contra você. Nós estamos nessa guerra constante, a nossa mente é um campo de guerra, um campo de batalha. E durante o tempo que ainda nos resta nessa existência, não vivamos mais a satisfazer os desejos da carne, os desejos humanos, mas sim realizar a vontade de Deus. E qual é que é a vontade de Deus? Que recebam a Jesus Cristo e creiam naquele que foi enviado, que é Cristo, e andam segundo o seu modelo, porque é Cristo em vós a esperança da glória, a esperança da vida de Deus em nós, a esperança daquilo que Ele é, habitando em nós, e nós transmitindo vida àqueles que nos ouvem, àqueles que andam com a gente, àqueles que se relacionam com a gente. Amados, aquele que anda com palavras arrogantes, levianas, tomado de paixões da carne. Quando falo em paixões, não é apenas o desejo sexual, mas é os desejos da carne. Impureza, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. É coisa da carne. Nós precisamos lidar com a nossa carne, desde o dia que convertemos até o dia que nós morremos. Nós temos que lidar com isso. Nós temos que vencê-la todo dia, derrotá-la. Considerai atentamente que surgirão escarnecedores. A maioria dos homens são assim. Quando falo homens e mulheres. Eu já falei esse texto de João para vocês. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Existem 3 tipos de mundo, né? O mundo físico, o cosmos e o mundo interior. Não ameis o mundo. Quando ele fala aqui, fala do mundo interior, porque ele diz, porque aquele que ama o mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o amor do Pai não está nele. Então é esse mundo que ele está falando, o mundo interior da pessoa. De onde procedem as guerras e as contendas e tudo que existe de ruim na face da terra? Enviarei um mal sobre a terra
que é o fruto do seu pensar? Pensa bem, está tudo escrito. Não ameis o mundo. É esse mundo que você não pode amar. É o mundo da sua própria concupiscência. Não viva murmurando, se queixando, dominado dos seus próprios desejos. Não tenha uma boca que proclama arrogância e adulação para conquistar objetivos. Mas persevere na fé, no crer. Quando você pede, você não recebe porque você pede com motivação errada, simplesmente para se satisfazer. Quando nós éramos dominados pela natureza pecaminosa, hoje não somos mais, né? Amém? As paixões dos pecados instigados pela lei, elas agiam em nós, livremente no nosso corpo, de maneira que nós dávamos fruto para a morte. Hoje não. Hoje nós fomos ressuscitados em Cristo para a vida no Espírito, para a vida nele. A carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e eles se opõem, como eu já disse, para que você não faça o que você quer fazer, mas que você faça aquilo que você não quer fazer. Pelo poder do Espírito de Jesus em nós, o Espírito Santo em nós, nós podemos vencer a nossa carne. Portanto, fazei morrer tudo que pertence à sua natureza terrena: imoralidade, impureza, paixões, vontades más, ganância, avareza, que é idolatria, e assim por diante. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23. Rejeita questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. Eu não discuto mais com ninguém a respeito de doutrinas. Se alguém começa a falar, eu deixo ele falar. Porque a fé que eu tenho para mim mesmo. E é isso que a palavra de Deus diz. A fé que você tem, tenha para você mesmo. Porque se nós ficar entrando em genealogias e contendas e discussões, não tem produção de vida nenhuma. Não leva a lugar nenhum. Todos esses conselhos estão aqui no Novo Testamento. Isso gera apenas discussões. Evite questões tolas, discórdias, discussões inúteis a respeito da lei, a respeito disso ou daquilo, porque são vazias e sem valor. Amados, exorto vocês como peregrinos que se abstenham das paixões da carne, que batalham contra você, que batalham contra a sua alma. Vamos nos edificar no Evangelho, nos edificar no Espírito, edificar o nosso interior, lendo a Palavra de Deus, lendo o Evangelho, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando para as atitudes de Jesus, como Jesus lidou com cada questão. Jesus é o nosso parâmetro. Ele nos ensina a lidar com essas questões. Olhe para Jesus. Não afaste o seu olhar de Cristo. Seja humilde. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resista o diabo, ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vocês. Purifique suas mãos. E você que tem um ânimo duplo, limpai o vosso coração.
Derrame-se na presença do Senhor e Ele te exaltará. Deixe a vida de Deus fluir de você. Deixe o amor de Deus, a sua graça. Receba a sabedoria de Deus. Receba e viva a sabedoria de Deus no proceder das suas obras. Receba a sabedoria que desce do alto, que é eterna, que é de Deus. Ela é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia. Essa é a sabedoria de Deus. E cheia de bons frutos. É imparcial e sem fingimento, porque é em paz que se semeia o fruto da justiça para aqueles que promovem a paz. Amém. Que sejamos nós, promotores da paz, onde quer que nós estejamos, em nome de Jesus. Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Amém? Glória a Jesus. Amém?